Ser bom em programação hoje em dia já não é mais o suficiente. E isso não deveria ser novidade mais para ninguém. E se você já está sentindo isso, provavelmente você é aquela pessoa que manda bem em código, resolve várias atividades, é ticket atrás de ticket, mas recentemente parece que não está saindo do lugar ou evoluindo como antes. E isso é porque codar hoje em dia já não garante mais nada. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Se você está sentindo isso, provavelmente é porque já atingiu um nível técnico decente e agora se tornar melhor apenas na parte técnica já não faz mais tanta diferença assim. O mercado hoje está tão dinâmico, com várias ferramentas, frameworks, inteligência artificial principalmente, que a gente basicamente consegue aprender coisa nova on the fly enquanto a gente está trabalhando naquilo. Eu mesmo faço isso quase todos os dias, quando eu preciso utilizar uma ferramenta nova, aprender um conceito novo. Não existe mais uma barreira grande que impede a gente de resolver qualquer tipo de problema. E isso é ótimo pra gente porque expande a quantidade de problemas que a gente consegue resolver, mas também significa que a gente está em um momento em que a gente precisa desenvolver novas habilidades além da parte técnica se a gente quer se destacar no mercado. E é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar exatamente quais são as 4 habilidades que separam os devs que ficam estagnados dos que continuam crescendo na carreira. E no final você vai entender por que você precisa focar nelas para se destacar no mercado. Primeiramente, é importante a gente entender o que mudou no mercado de antigamente para cá. E a verdade é que antigamente, apenas a simples habilidade de programar já era um diferencial para as empresas. Tinha muito menos desenvolvedores na área, muito menos recursos para aprender. E o foco das empresas naquela época era simplesmente achar pessoas que conseguiam resolver problemas técnicos e só isso já bastava, pois tinha muita escassez de profissionais na área. Então aquele cara que sabia codar, ele fazia atividade no canto dele, entregava e pronto. Isso era suficiente. E muitas das vezes isso era até esperado das empresas. A comunicação do time de TI era quase toda técnica e o contato com a área de negócio era mínimo quando existia. Mas recentemente, agora que tem muito mais profissionais no mercado, muito mais recurso para aprender e especialmente nessa era de IA e vários outros frameworks aí para facilitar o nosso trabalho, criar código se tornou uma das habilidades mais fáceis que alguém consegue desenvolver. E eu falo isso porque eu tenho mais de 8 anos de contato com a área de tecnologia e eu vivo isso diariamente. E eu digo que criar código é a parte mais fácil porque é algo muito mais mensurável. Por exemplo, se você não sabe inverter uma árvore binária, se você passar 2 dias estudando, eu tenho certeza que você vai aprender isso. Então você passa de não saber a implementar, resolver um certo de problema, a saber em apenas 2 dias, ou seja, é algo muito mais mensurável. Mas outras habilidades como comunicação, resolução de problemas, liderança, não é algo que se aprende da noite para o dia. Você não vai sair de uma comunicação ruim para uma comunicação boa após ler apenas um único livro. É muito mais complexo do que isso. Essas habilidades são um tipo de habilidades que exige bastante prática, feedback, autoconhecimento e principalmente tempo e experiência praticando elas. E por mais que a gente queira viver naquele mundo onde todo mundo só fala em código, algoritmo e jargões técnicos, infelizmente esta não é a nossa realidade. E para a empresa, o negócio ou a área de produto, essa linguagem técnica que a gente fica utilizando, esses jargões, nomenclaturas que só a gente entende, não passa de um monte de bobagem que eles frequentemente fingem entender, mas quase sempre acabam ignorando por completo. E com razão, né? Porque provavelmente não, com certeza, você já deve ter visto aquele cara que ele está em uma daily e fala apenas das coisas técnicas na qual ele já trabalhou, sem explicar como que aquilo se relaciona com o negócio, como que ajuda o produto no geral, e o pessoal de produto só fica assim balançando a cabeça para dizer que entendeu. E cuidado que se você nunca viu alguém fazendo isso, talvez você esteja sendo essa pessoa. E se você quiser travar o seu crescimento de vez, é só continuar fazendo isso. Mas se não, se você estiver buscando evoluir e se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você queira evoluir na carreira, aqui vai algumas dicas para você tirar desse vídeo e focar para aplicar daqui para frente. O primeiro ponto é você traduzir o técnico para o humano, que nem a gente estava falando agora há pouco. E, pô, Gabriel, como assim traduzir o técnico para o humano? Quando você for descrever o seu trabalho, tente fazer isso sem mencionar linguagem de programação, tecnologia, framework, principalmente jargões técnicos. E quando você estiver descrevendo um sistema que você estiver trabalhando, foque no problema que ele resolve e não apenas em como ele faz aquilo. Então, por exemplo, um simples desenvolvedor back-end, ele dando uma atualização para o time na atividade na qual ele trabalhou, ele provavelmente focaria apenas na parte técnica. Ou seja, ele poderia falar, consertei um bug no middleware de autenticação que estava causando timeout nas requests, que estava retornando erro
401 por causa de validação de token, blá 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 blá. Esse cara, ele tá focando apenas na parte técnica que ele resolveu, mas para o time ali de produto, de negócio, ele acabou falando grego e não entendeu nada do problema. Então uma forma melhor de estruturar essa frase poderia ser simplesmente: eu resolvi um problema que impedia os usuários de fazer a autenticação no sistema por causa de XYZ. Então dessa forma você começa explicando o problema e o impacto que você resolveu para os usuários, e depois, se quiser, você pode entrar em detalhes técnicos para o time de desenvolvimento. Mas pelo menos você já entregou o valor para o time de negócio. O segundo ponto é ler o ambiente. Como assim ler o ambiente? Quando você estiver fazendo uma reunião, apresentação ou qualquer coisa desse tipo, é extremamente importante você saber avaliar o conhecimento da audiência que está na mesma sala que você sobre o tópico que está sendo discutido. Quando você tem essa consciência, você consegue aplicar um certo nível de abstração nos detalhes daquele assunto. Então, numa reunião de engenharia, você pode falar tecnicamente utilizando os jargões de TI, mas com um time de produto, a conversa vai ser totalmente diferente. Você vai focar no impacto. Uma coisa que eu falei no meu vídeo passado, e eu recomendo muito você assistir depois desse vídeo aqui, né, sobre se vale mais a pena ser especialista ou generalista, tem uma frase que eu falo que tem muito a ver com isso, que é: quanto mais técnico você fala, mais para baixo você é delegado na hierarquia corporativa. E isso basicamente significa que, se você se comunica apenas em termos técnicos, você vai ser delegado para conversar com pessoas que apenas entendem de tecnologia. Então, em uma reunião ali para discutir sobre estratégia, visão de produto, você pode ser visto como menos valioso para a organização se você conversa apenas utilizando esses termos técnicos. E eu já participei de diversas conversas sobre performance de aplicação tanto com o time de engenharia quanto com o time de produto, e é nítido a diferença. Com o time de engenharia, você vai ter uma conversa ali sobre performance de conexões simultâneas no banco de dados, index, cache, paginação, etc. Já com o time de produto, essa conversa vai ser totalmente diferente. Vai ser muito mais focada na experiência do usuário, sobre tempo de carregamento de página, o que dá para deixar carregando em background, que informação que dava para remover daquela tela que o usuário não ia precisar naquela página, ou seja, tudo que dava para a gente retirar assim, visualmente, que iria melhorar a experiência do usuário. Tanto na parte de performance da aplicação, o tempo de carregamento numa página, mas também sobre a usabilidade do sistema. O terceiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre escutar de verdade, e tem muita gente que subestima isso daqui, mas é extremamente importante você dominar esse ponto. Eu já trabalhei com uma pessoa que ela era muito inteligente tecnicamente, muito mesmo, mas era impossível ter uma conversa com essa pessoa. Direto, quando a gente tinha uma reunião de grupo, quando alguém começava a apresentar alguma ideia, ou quando a gente entrava em um debate se uma ferramenta era melhor do que a outra para um determinado problema, essa pessoa, ela constantemente, toda hora, ela interrompia e cortava a fala das outras pessoas para dar a opinião dela. E, fazia isso toda hora. Você tá no meio de uma linha de raciocínio ali e a pessoa continuava te interrompendo para dar a opinião dela ou para diminuir a sua ideia. E, cara, esse é o segredo de você irritar uma pessoa. Você está no meio de uma linha de raciocínio ali, explicando alguma coisa, explicando o seu ponto, sua opinião, e aquela pessoa vem e te corta no meio para falar o que ela pensa. Ninguém gosta de gente assim. Quanto mais você observa e ouve durante a conversa, mais autoconsciente você fica sobre suas escolhas de palavra. Além disso, quando você começa a ouvir de verdade ativamente o que o outro está falando, isso vai te ajudar e muito a entender melhor o contexto sobre o ponto de vista daquela pessoa, por que ela pensa daquela forma, e portanto vai te ajudar também a se conectar mais com as pessoas, criar networking e principalmente criar um ambiente na qual as pessoas consigam e se sintam abertas a interagir e a compartilhar seu ponto de vista. Porque ninguém gosta de estar em um ambiente onde o que você falar você vai ser julgado por aquilo ou vão querer diminuir a sua opinião. Todo mundo detesta esse tipo de ambiente. Então você saber melhorar isso em você é um dos pontos cruciais para melhorar a comunicação e também a liderança. O quarto ponto é aprender a falar sobre a domain language, ou a linguagem do domínio, falando em português. Isso basicamente significa aprender sobre o negócio e não apenas só sobre o código. É extremamente importante, uma das principais coisas que você pode fazer é entender de fato o que o negócio está tentando fazer. Quais são os objetivos do negócio, o que é mais importante para o cliente. Porque tendo esse domínio, não só vai te ajudar a entender melhor sobre o produto que você está trabalhando, mas também você vai ter muito mais facilidade para converter essa linguagem de domínio em código, pois isso vai abrir espaço para você aplicar conceitos como Domain Driven Design, que conecta a lógica de negócio diretamente com o código. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando em um sistema de bilheteria, entender o que é um ticket, um assento, o que é o cliente ali, vai te ajudar muito a modelar
o sistema de uma forma muito mais eficaz. Fora que a legibilidade do código, principalmente para as pessoas que estão fazendo onboard, que entendem daquela área de negócio, vai ficar muito mais fácil. Então, a linguagem que o negócio utiliza deve ser 100% refletida no código que você escreve. Esse é um dos pontos mais fundamentais que o pessoal de tecnologia deve entender quando a gente está falando de crescimento de carreira. E tem várias outras habilidades que você consegue desenvolver, mas na minha opinião, essas são as 4 habilidades muito mais importantes para você focar daqui para frente, principalmente porque a nossa área está mudando completamente. A IA ela está tornando a parte técnica cada vez mais rápida e fácil. Então os devs que ficar só focando ali na parte de código vai acabar competindo com quem só entrega mais rápido e mais barato, inclusive as próprias máquinas. E o diferencial, no final das contas, vai ser exatamente o que a gente acabou de falar neste vídeo, que é sobre ter uma boa comunicação, ser um resolvedor de problema, participar ativamente em discussões de produto, arquitetura, experiência do usuário, negócio, que essas habilidades vão te diferenciar e muito no mercado de trabalho. E obviamente que isso não significa que você deva parar de evoluir tecnicamente, pelo contrário, você deve sim continuar estudando a parte técnica, principalmente os fundamentos da programação. Porém, se você dominar esses elementos que a gente acabou de falar nesse vídeo aqui também, você vai parar de competir apenas com código e vai começar a se destacar de verdade e se tornar um profissional que ninguém quer perder. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Fechou? Fica com Deus, um abraço, até a próxima. Tchau!